Estamos aqui novamente falando sobre a sangrenta Guerra do Contestado. Em continuidade ao que já tínhamos dito, né? Agora adentramos assim na terceira fase. E essa fase, depois do massacre do Reduto de Santo Antônio, é muito importante porque apareceu uma figura inédita no episódio do Contestado, que foi aquela guerra de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina, que teve outras causas, como a construção da Lumber Corporation, como a construção, a espoliação dos caboclos, a devastação dos pinheirais. Mas esse personagem era um capitão do exército, o capitão Matos Costa, hoje em nome de uma cidade catarinense. Matos Costa foi, depois da retirada do Carlos Frederico de Mesquita, do general que havia combatido em Canudos, Matos Costa foi encarregado de policiar a região. E ele foi lá e já viu de saída que aquilo era uma luta de caboclos espoliados. Não era bem uma coisa assim que fosse só um surto monarquista. Era também luta pelos direitos, principalmente porque eles tinham sido expulsos da sua terra e também tinham as barreiras fiscais da erva mate, eram muito violentas na região, espoliavam também ele. E ele se indignava principalmente com a tremenda devastação da araucária angustifolia, do pinheiro brasileiro. Ele não aceitava que a Lumber Corporation, a South Brazil Rail, devastasse milhões e milhões de pés de araucária de graça, porque ela tinha recebido 30 quilômetros ao longo da estrada, 15 para cada lado dos trilhos, e exportava aquilo pelos rios, né? Então ele foi à região e se indignou com aquilo lá. Eu fiz vários livros sobre a Guerra do Contestado. Esse aqui é a Sangrenta Guerra do Contestado, mais recente, que tem no Mercado Livre ainda. Os outros são esgotados. Esse aqui é a Guerra no Contestado. Esse aqui é o Jagunço, porque eles eram chamados de Jagunço. E esse aqui é Os Cavaleiros do Fim do Mundo. Olha só quantos livros eu escrevi pesquisando essa região, indo em loco para ver o que restava e o que poderia ser arquivado. Bom, mas Matos Costa se apaixonou por uma moça lá da região, que é chamada de Virgem Maria Rosa, que era muito bonita, usava flores no cabelo e dizia ter contato com as divindades, com São João Maria e com José Maria, né? E ele chegou a parlamentar com os rebeldes, foi a Elias de Moraes e os outros rebeldes, tentando apaziguar. Mas aqui está a fotografiazinha dele no livro. Essa é a única fotografia de Matos Costa. Um homem que entendeu as causas dos chamados rebeldes ou fanáticos do Contestado. Mas ele, quando estava lá, houve um episódio muito grave. Um chefete da região, dos rebeldes, chamado Chiquinho Alonso, incendiou, tocou fogo na sede da Lumber Corporation, a maior madeireira do mundo na época. E ela ardeu durante 3 dias e 3 noites. Essa notícia chegou a sair no Chicago Tribune do dia 11 de setembro de 1914. Teve uma repercussão mundial. Mas o Matos Costa foi lá tomar providências contra aquele ato do que ele é encarregado de manter a ordem. Mas aí, quando se dirigia para lá, porque os texanos, que eram donos da Lumber Corporation, Bob Helling, principalmente Bob Helling, e os engenheiros Kimmel e David, exigiram providências imediatas. Ele foi para lá, mas tinha o costume de andar sozinho. Ele foi com uma patrulha, mas deixou a patrulha para trás e acabou sendo morto. Ele recebeu um golpe de lança de um caboclo, o Benevenuto Baiano, e morreu. A notícia do morte de Matos Costa estourou como uma bomba nos sertões e eles ficaram mais revoltosos ainda. Aqui estão fotos da grande
do grande guindaste da Lumber Corporation. Aqui o descarrilhamento de um trem que os rebeldes fizeram já em oposição, em protesto contra a morte de Matos Costa, não é? Aqui uma tropa pesada já usando artilharia se dirigindo para a região. Então esse episódio do Matos Costa só acentua o caráter, vamos dizer assim, popular do movimento. E houve uma ordem nesse momento, depois da morte de Matos Costa, para que eles fixassem definitivamente nos redutos. E os redutos se contavam às centenas, às dezenas. Eram inúmeros. Eu só vou ler, se é impossível guardar de cabeça. O reduto de Taquarussu, Caraguatá, São Sebastião, Tamanduá, Perdizes, Raiz da Serra, Coruja, Traição, Tapera, Butia Verde, São Miguel e o grande reduto final de Santa Maria. Mas a morte de Matos Costa repercutiu de tal maneira que o governo federal realmente aí resolveu investir com muita força contra os rebeldes do contestado. E embalou, já vindos do Nordeste, da Bahia, do Rio de Janeiro, 7 mil homens, ou seja, quase que 1/3 do exército na época, porque os militares na época, como já disse, eram fortemente republicanos. Eles achavam que aquilo tudo era um surto monarquista e começaram a descer sobre a região. Eles fizeram um cerco pelo norte, sul, leste e oeste e eram comandados por um general de grande porte, que era Setembrino de Carvalho. Setembrino de Carvalho depois até foi ministro da Guerra. E ele foi implacável nesse cerco, ele era um estrategista, veio com muitos recursos e pela primeira vez no mundo, eu vou mostrar para vocês aqui a foto, porque é raríssima essa foto aqui, pela primeira vez no mundo ele usou a aviação, porque a própria guerra não tinha começado, a Primeira Guerra Mundial. E aqui está a foto. Ele usou aviões que pareciam um asa delta, assim, hoje em dia, contra os rebeldes. Eles jogavam granadas e bombas com as mãos em cima dos redutos desses que eu falei, né? E eles morriam. Aqui, por exemplo, está o corpo de um chefe rebelde que foi morto, jogado num formigueiro, teve as orelhas cortadas e enviadas numa caixinha de charuto para o governador de Santa Catarina, que também estava empenhado em massacrar os rebeldes. Mas essa história eu vou contar em outro episódio, que é o cerco final sobre o reduto de Santa Maria, porque aí os rebeldes todos foram abandonando aqueles pequenos redutos e se concentraram no Vale da Morte, no Vale Prometido de Santa Maria, onde eles diziam que ali iria jorrar leite pelo Vale dos Rios, que as montanhas seriam cobertas de farinha de biju, e eles eram fortemente, acentuaram o fanatismo. Os redutos tinham 4 cruzes em cada canto, assim, eram rezas o dia inteiro, não admitiam a mentira, não admitiam traições, aplicavam castigos muito brutais, como uma surra de vara de marmelo nos que queriam fugir, já vendo o fim se aproximar, e até executavam alguns com o suplício da estaca, que era pegar um que queria desertar e fugir, e enfiavam um pontiagudo assim por aqui, e até que os miolos arrebentassem e os olhos saltassem. Era uma coisa tremenda, mas era uma guerra realmente brutal, né? Então eu mostro essas fotos para você. Aqui está a foto, para terminar, dos americanos, ó, reunidos num bar servindo uísque para a caboclada. Aqui está Bob Halling e os seus capangas. Ele que se revoltou com o incêndio da Lumber Corporation,
Por sinal, uma empresa que até hoje existe nos Estados Unidos, me parece que em Oregon. Mas esse cerco final sobre o Vale de Santa Maria e os outros líderes que surgiriam depois, além de Chico Alonso, de Antônio Tavares, de Adeodato Manuel Ramos e de Elias Moraes, que continuaria até o fim, eu vou contar depois, quando eu fizer a última parte da sangrenta Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916, entre Santa Catarina e o Paraná. Obrigado pela atenção.